25 de março, seja muito bem-vindo ao plano de leitura anual da Bíblia com Lana e Rosana. E antes da gente dar continuidade à nossa leitura, nós convidamos você a seguir o canal da Cidade de Refúgio aqui no YouTube, Cidade de Refúgio, sede internacional. Ativa as notificações, marca o sininho para todas as vezes que a leitura anual entrar, você ter acesso e já acompanhar conosco. E não esquece no final de curtir o vídeo, um joinha, tá bom? E se quiser, deixa o seu comentário. Isso mesmo, gente. Quanto mais vocês curtirem os vídeos, mais esses vídeos irão subir e o nosso canal vai ser mais visitado. Vamos evangelizar juntos? Siga o nosso canal e nos ajude. Samuel, capítulo 4 ao capítulo 7. Diz assim a palavra. Os filisteus tomam a arca da aliança. Naqueles dias, o povo de Israel foi lutar contra os filisteus. Os israelitas acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeca. Os filisteus se aprontaram e entraram na luta. Eles venceram os israelitas, matando no campo de batalha mais ou menos 4.000 soldados. Quando aqueles que tinham escapado voltaram ao acampamento, os líderes do povo de Israel disseram: por que é que o Senhor Deus deixou que os filisteus nos vencessem hoje? Vamos trazer de Siló para cá a arca da aliança, para que assim o Senhor esteja no meio de nós e nos salve dos nossos inimigos. Então mandaram mensageiros a Siló para trazerem a arca da aliança do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono, entre os querubins. E Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, vieram junto com a arca. Quando a arca chegou, os israelitas gritaram tão alto que a terra tremeu. Os filisteus ouviram os gritos e disseram: escutem esses gritos no acampamento dos hebreus. O que será que aconteceu? Quando souberam que a arca da aliança do Senhor havia chegado ao acampamento hebreu, os filisteus ficaram com medo e disseram: um Deus chegou ao acampamento dos israelitas. Ai de nós! Nunca aconteceu uma coisa assim. Ai de nós! Quem poderá nos salvar destes poderosos deuses? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Sejam corajosos, filisteus. Lutem como homens ou seremos escravos dos hebreus, como eles já foram nossos escravos. Lutem como homens. Assim, os filisteus lutaram. Os israelitas foram vencidos e fugiram, correndo para as suas casas. E houve uma grande matança. 30.000 israelitas foram mortos. Então os filisteus tomaram a arca de Deus, e Ofni e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos. A morte de Eli. Um homem da tribo de Benjamim correu desde o campo da batalha até Siló e chegou lá no mesmo dia para mostrar a sua tristeza. Ele havia rasgado as suas roupas e posto na terra na cabeça. Eli estava sentado numa cadeira perto da estrada, esperando. Ele estava muito preocupado com a arca da aliança. Quando o homem deu a notícia, toda a gente da cidade ficou apavorada e começou a chorar alto. Eli ouviu os gritos e perguntou: que barulho é esse? Então o homem correu para contar as notícias a Eli. Eli estava com 98 anos e completamente cego. O homem disse: eu fugi da batalha e hoje mesmo vim correndo de lá até aqui. O que aconteceu, meu filho? Perguntou Eli. O povo de Israel fugiu dos filisteus, respondeu o mensageiro. Foi uma terrível derrota para nós. Além de tudo, os seus filhos Ofni e Finéias foram mortos, e os filisteus tomaram a arca da aliança. Quando ouviu falar na arca, Eli caiu da cadeira para trás, perto do portão da cidade. Ele estava muito velho e gordo. Por isso, quando caiu, quebrou o pescoço e morreu. Eli foi líder do povo de Israel 40 anos. A morte da mulher de Finéias. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e já quase na época de ter a criança, quando ela soube que a arca de Deus havia sido tomada e que o seu sogro e o seu marido tinham morrido. Começou a ter as dores de parto e deu à luz. Ela estava morrendo, mas as mulheres que a ajudavam disseram: tenha coragem, você ganhou um filho. Ela não se interessou e não respondeu, mas deu ao menino o nome de Icabô, explicando: a glória saiu de Israel. Disse isso falando da tomada da arca de Deus e da morte do seu sogro e do seu marido. Ela disse: a glória saiu de Israel, pois a arca de Deus foi tomada pelos nossos inimigos. A arca na terra dos filisteus. Capítulo 5. Depois de tomarem a arca de Deus, os filisteus a levaram de Ebenezer para a cidade de Asdod.
Eles a colocaram no templo do seu deus Dagom, perto da sua imagem. No dia seguinte, de manhã, os moradores de Asdod viram que a imagem de Dagom estava caída de cara no chão, na frente da Arca da Aliança. Então, eles pegaram a imagem e a puseram de volta no seu lugar. No dia seguinte, de manhã, viram que ela estava caída de novo na frente da arca. A cabeça e os 2 braços da imagem estavam quebrados, caídos na soleira da porta. Somente o corpo estava inteiro. É por isso que até hoje os sacerdotes de Dagom e todos os que adoram em Asdod não pisam aquele lugar. E o Senhor Deus castigou duramente o povo de Asdod. Fez com que todo o povo dali e da vizinhança ficassem cheios de tumores. Quando eles viram isso, disseram: o Deus de Israel está castigando a nós e ao nosso Deus Dagom. Não podemos mais deixar que a arca de Deus de Israel fique aqui. Então mandaram que alguns mensageiros fossem chamar todos os 5 governadores filisteus e lhe perguntaram: que vamos fazer com a arca de Deus, do Deus de Israel? Levem para a cidade de Gate. Responderam eles. Então os filisteus a levaram para lá, mas depois que a arca chegou ali, o Senhor Deus castigou a cidade e pôs medo nos seus moradores. Apareceram tumores em todas as pessoas da cidade, tanto nas mais importantes como nas mais humildes. Então enviaram a arca da aliança para a cidade de Ecrom. Quando a arca chegou lá, o povo começou a gritar: trouxeram a arca de Deus de Israel para cá. Eles querem acabar com a gente. Então mandaram que alguns mensageiros dissessem a todos os governadores filisteus: mandem a arca de Deus, do Deus de Israel, de volta ao seu lugar, para que ela não mate a nós e as nossas famílias. Houve morte e destruição em toda a cidade por causa do castigo severo de Deus. Os que não morreram ficaram cheios de tumores, e os gritos dos moradores da cidade subiram até o céu. Capítulo 6. A volta da Arca da Aliança. Já fazia 7 meses que a Arca da Aliança estava na terra dos filisteus. Aí eles chamaram os seus sacerdotes e os seus mágicos e perguntaram: que faremos com a Arca do Senhor? Se a mandarmos de volta, o que devemos enviar junto com ela? Eles responderam: se vocês mandarem de volta a Arca do Deus de Israel, não a enviem sem uma oferta, mas mandem junto uma oferta para pagar pelo pecado de vocês. Assim vocês serão curados e saberão por que motivo ele continua a castigá-los. Que oferta devemos mandar? Perguntaram os filisteus. Os sacerdotes e os mágicos responderam: mandem 5 tumores feitos de ouro e 5 ratos também de ouro, de acordo com o número dos governadores filisteus, pois os 5 governadores foram atingidos pela mesma praga que caiu sobre vocês. Façam imitações dos tumores e dos ratos que estão destruindo a nossa terra, e deem como presente em homenagem ao Deus de Israel. Assim ele talvez pare de castigar vocês, os seus deuses e a sua terra. Por que razão vocês seriam tão teimosos quanto o rei do Egito e os egípcios? Não esqueçam que Deus zombou deles até que eles deixaram os israelitas saírem do Egito. Façam o seguinte: arranjem 2 vacas que ainda não puxaram carroça e amarrem as 2 a uma carroça nova. Depois, toquem os bezerros delas para o curral. Então peguem a arca do Senhor Deus e a coloquem na carroça. Ponham também numa caixa ao lado da arca as imitações de ouro que vocês vão mandar ao Deus de Israel como ofertas para pagamentos pelos seus pecados. Aí toquem as vacas para a frente e deixem que elas vão para onde quiserem. E prestem atenção: se a carroça for na direção da cidade de Bet-Semes, isso quer dizer que foi o Deus dos israelitas que nos mandou este grande mal. Mas se isso não acontecer, quer dizer que não foi ele quem mandou esta praga, e sim que ela veio por acaso. E os filisteus fizeram o que os seus sacerdotes e mágicos haviam dito. Pegaram 2 vacas e as amarraram à carroça e prenderam os bezerros no curral. Depois puseram a arca do Senhor Deus na carroça, junto com a caixa onde estavam os ratos e os tumores de ouro. Então as vacas foram diretamente para a cidade de Bet-Semes, andando e mugindo, sem se desviar do caminho. E os 5 governadores filisteus as seguiram até a divisa de Bet-Semes. O povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale. De repente, eles olharam e viram a Arca da Aliança e ficaram muito alegres. A carroça puxada pelas vacas chegou até a plantação de Josué, de Bet-Semes, e parou perto de uma grande pedra. Então os moradores dali cortaram em pedaços a carroça de madeira,
mataram as vacas e as queimaram em sacrifício a Deus, o Senhor. Os levitas pegaram a arca do Senhor e a caixa com as imitações de ouro e puseram em cima da grande pedra. Naquele dia, o povo de Bet-Semes apresentou ao Senhor ofertas que foram completamente queimadas e também sacrifícios de animais. Os 5 governadores filisteus viram isso e no mesmo dia voltaram para Ecrom. Os filisteus mandaram a Deus, o Senhor, os 5 tumores de ouro como oferta em pagamento pelos seus pecados, um por cidade, Asdod, Gaza, Asquelon, Gate e Ecrom. Mandaram também 5 ratos de ouro, de acordo com o número das cidades governadas pelos 5 governadores filisteus, isto é, as 5 cidades protegidas por muralhas e os povoados que ficavam ao seu redor. Na plantação de Josué, que era natural de Bet-Semes, a arca de Deus foi colocada em cima de uma grande pedra, e essa pedra ainda está ali como prova do que aconteceu. 70 homens de Bet-Semes olharam para dentro da arca da aliança, e por isso o Senhor os matou. E o povo chorou por causa dessa grande matança que Deus fez entre eles. A arca na cidade de Jearim. Então os moradores de Bet-Semes disseram: quem pode ficar diante do Senhor, esse Deus tão santo? Para onde mandaremos a sua arca, a fim de que ele fique longe de nós? Aí enviaram mensageiros para dizerem ao povo da cidade de Jearim: os filisteus devolveram a arca da aliança do Senhor. Desçam até aqui e levem a arca. Então os homens da cidade de Jearim foram até lá e levaram a arca do Senhor. Eles a colocaram na casa de Abinadab, que ficava num morro, e escolheram e separaram seu filho Eleazar para tomar conta dela. Samuel governa Israel. A arca da aliança ficou na cidade de Jearim bastante tempo, isto é, mais ou menos 20 anos. Durante esse tempo, todos os israelitas oravam a Deus, o Senhor, pedindo ajuda. Samuel disse ao povo de Israel: se vocês querem com todo o coração voltar a Deus, o Senhor, joguem fora todos os deuses estrangeiros e as imagens da deusa Astarote. Dediquem-se completamente ao Senhor e adorem somente a Ele, e Ele livrará vocês do poder dos filisteus. Aí os israelitas jogaram fora as suas várias imagens de Baal e também as de Astarote, e adoraram somente a Deus, o Senhor. Então Samuel mandou que todos os israelitas se reunissem em Mispa e prometeu que ali oraria por eles ao Senhor. Assim todos eles se reuniram em Mispa, tiraram água e a derramaram em oferta ao Senhor, jejuaram o dia todo e disseram: nós pecamos contra Deus, o Senhor. E ali em Mispa Samuel julgava e governava o povo de Israel. Quando os filisteus souberam que os israelitas haviam se reunido em Mispa, os 5 governantes filisteus saíram com seus homens para atacá-los. Os israelitas souberam disso e ficaram com medo, e disseram a Samuel: não pare de orar ao Senhor nosso Deus, pedindo que Ele nos livre do domínio dos filisteus. Então Samuel matou um carneirinho e queimou todo ele como sacrifício a Deus, o Senhor. Pediu que o Senhor ajudasse o povo de Israel, e ele respondeu à sua oração. Enquanto Samuel estava oferecendo o sacrifício, os filisteus avançaram contra os israelitas, mas o Senhor os atacou com fortes trovoadas. Então eles ficaram em completa confusão e fugiram. Os israelitas saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até Bet-Car, matando-os pelo caminho. Aí Samuel pegou uma pedra, pôs entre Mispa e Sem e disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Por isso deu ele o nome de Ebenezer. Assim os filisteus foram derrotados e o Senhor Deus não deixou que eles invadissem a terra de Israel enquanto Samuel viveu. Todas as cidades que os filisteus haviam tomado, desde Ecrom até Gate, foram devolvidas ao povo de Israel. Dessa maneira, os israelitas receberam de volta toda a sua terra, e também houve paz entre os israelitas e os amorreus. Até o fim da sua vida, Samuel foi chefe e juiz do povo de Israel. Todos os anos ele ia a Betel, Gilgal e Mispa, e nesses lugares resolvia as questões que o povo lhe apresentava. Depois voltava para sua casa na cidade de Ramá, onde também era juiz. E em Ramá, Samuel construiu um altar para Deus, o Senhor. Olha só, antes de eu perder a linha, eu senti assim uma particularidade muito grande com o que a gente está vivendo hoje, né? Aqui, nesse capítulo 7, bem aqui no finalzinho.
Então Samuel matou um carneirinho, queimou todo ele com sacrifício a Deus, o Senhor, e pediu que o Senhor ajudasse o povo de Israel. E ele respondeu a sua oração. Nós estamos aí orando, né? Como sacerdotes na casa de Deus. Sim. Nós temos nos colocado na brecha com essa terrível pandemia, né? Que é mundial, a Covid-19. Você talvez vai passar aí muito tempo, e talvez depois que nós tivermos já vencido isso, em nome de Jesus, nós vamos vencer, porque tudo acontece segundo a vontade de Deus. Passar um tempo aí, talvez você volte a ler isso, e nós vamos nos lembrar desse dia onde o Senhor agiu em favor do seu povo na terra. E aqui ficou muito claro, Deus falou muito comigo na hora que eu estava lendo. Deus dizia para mim, você é um sacerdócio, você está clamando, você está orando, porque nós temos clamado ao Senhor. E aqui, como Samuel fez, nós estamos fazendo, né, pelo povo de Deus, orando por nós, pela igreja. Estamos aí, não só nós, mas vários outros sacerdotes ao redor do mundo, ministros, pastores, levitas, igrejas em peso estão orando para que Deus nos dê um livramento nesse tempo tão difícil que estamos passando essa pandemia. E eu tenho certeza que muito em breve nós vamos dizer Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Não tem uma palavra que nós lançamos diante do Senhor com o coração quebrantado e verdadeiro que o Senhor não ouve. Então Deus vai ouvir as nossas orações. Aqui eu senti a gente muito parecido com o que estava acontecendo quando Samuel teve que se levantar e está orando pelo povo, ele pedindo, né? Pede ao Senhor para poder, pede por nós, né, para Deus nos guardar. Então nós estamos fazendo isso, e eu creio que mais na frente, quando nós vemos esse capítulo aí da leitura da Bíblia, nós vamos lembrar dos feitos do Senhor. Eu quero falar de duas coisas muito importantes aqui, tá bom? Dentro do que você está dizendo. Amém. Já era o que eu tinha marcado para falar. No capítulo 4, que foi o capítulo que a gente começou, no versículo 1 fala assim: naqueles dias o povo de Israel foi lutar contra os filisteus. Os israelitas acamparam em Ebenezer, e os filisteus em Afeca. Nós estamos falando de um lugar onde aconteceu por 2 vezes um cenário de guerra, ok? A palavra Ebenezer, ela aparece somente 3 vezes em toda a Bíblia, ok? Então essa é a primeira vez que a gente vai encontrar, na ocasião da narrativa de Samuel, essa palavra Ebenezer. Então eles estiveram nesse lugar lutando contra os filisteus, só que preste atenção nisso aqui que é muito importante. Na primeira vez que eles vão lutar contra os filisteus, quem era a cobertura espiritual deles? Ofni e Finéias. Verdade. Eles que foram trazer a arca, era a cobertura. Né? Inclusive eles vieram junto com a arca. Sim, era a cobertura deles, cobertura espiritual. Um sacerdócio corrupto, um sacerdócio imoral, um sacerdócio que desonrava ao Senhor. Tá? Eles vão para a guerra, lá em Ebenezer. Levam a arca, ou seja, acreditam que o fato de terem a arca, que representava a presença do Senhor, era suficiente para garantir a vitória. E a gente vê o misticismo com o que é sagrado. Quantas pessoas usam o que é sagrado de uma forma mística, mas sem responsabilidade? Não funciona. Não adianta ter arca se não tiver temor. Não adianta dizer que tem Deus se não tiver obediência. Tudo isso parte de um misticismo desprovido de qualquer essência genuína da verdadeira palavra e da verdadeira presença de Deus. Tanto que a arca chega e o que acontece? Eles gritam, muito barulho e pouca rendição, muito barulho e pouca conversão, muito barulho e pouca disposição de entender o que Deus queria. Meu Deus. A gente não vai ver em nenhuma outra passagem eles levando a arca para a batalha. Por quê? Porque a arca, ela tinha um lugar onde ela ficaria. Porque a presença de Deus é independente da arca, ela era um símbolo da presença dele. Mas ele estaria na presença da guerra naquele momento se eles estivessem com obediência. Aí o que acontece? A gente leu. Ofni e Finéias são assassinados, 30 mil homens morrem, a arca é tomada. Aí olha que interessante. Olha o que é usar o sagrado de forma mística. Eles colocam a arca da aliança junto com Dagon, que é o ídolo dos filisteus. Aí o que acontece? Os braços de Dagon e a cabeça é cortada por 2 vezes. Eles persistem em ficar com a arca. Aí o que acontece? A nossa versão fala tumores. Na revista Almeida e Corrigida diz que hemorroida. O povo foi atacado de hemorroidas. Todo o povo foi atacado de hemorroidas. E aí o que acontece? Os filisteus entendem que a arca do Senhor precisava ser devolvida. Eles devolvem a arca. Aí a gente tem de novo uma batalha. Olha que interessante. Só que agora a batalha era no mesmo lugar, em Ebenezer.
Só que quem é o teto espiritual agora? Samuel. Samuel. Era outro teto espiritual. A Arca da Aliança está na batalha? Não. Mas o Senhor estava na guerra. Porque a direção veio de uma pessoa compromissada com Deus. E que respeitava os mandamentos de Deus, não passava por cima. Gente, isso é muito revelação. Isso é muito revelação. Isso é muito importante. Eu queria aproveitar esse momento para falar com quem está nos assistindo, acompanhando a leitura. Você precisa ter muita cautela, muito temor de Deus quando você vai colocar a sua vida debaixo de uma legalidade espiritual, debaixo de uma liderança. Isso é fato. Nós não estamos aqui para dizer quem é melhor, quem é pior. Não, isso generalizando muito, assim, é um generalizar mesmo a nossa vida, né? Sim. Diante de quem estamos, né? Existe um princípio chamado na Bíblia que é o de imprecação. Quando você deixa alguém colocar a mão na sua cabeça, você está dizendo no mundo espiritual que você autoriza aquela pessoa a passar para você a mesma carga espiritual que existe sobre a vida dela. Isso se chama imprecação. A gente vê isso de uma forma muito objetiva, muito clara na palavra de Deus. A gente vê que a imprecação de Ofni e Finéias sobre aquela geração trouxe a morte de 30 mil homens e a perda da glória de Deus. Mas a imprecação de Samuel sobre aquela geração trouxe a vitória e a restauração. Mas olha o que Samuel faz antes. Renuncia a Astarote, renuncia a idolatria. O povo se converte ao conserto. Existem muitas pessoas que estão procurando lideranças que apoiem o seu estilo de vida, que apoiem as suas filosofias cristãs deturpadas da palavra de Deus, que sejam pastoreadas simplesmente por causa daquilo que elas têm para oferecer. Procure líderes que não se preocupam somente com a sua vida no âmbito terrestre. E eu repito, isso não é só... a gente está falando... A gente está sempre repetindo isso, que as pessoas têm essa mania de apontar dedos. E você estão falando para... Não é para nós. O nosso interesse aqui é realmente que a glória de Deus se manifeste em nosso meio, não só na nossa igreja, não só no meio do nosso povo, mas que se manifeste no mundo, gente. Nós precisamos de chamar a atenção do Senhor. Então, nós não estamos trazendo uma predileção. Não. E a gente tem que estar sempre dizendo isso antes da sua mente sair para o lado de cá. Até você que não é da cidade de refúgio, até vocês que são das igrejas tradicionais. Eu acho que isso vale para todos nós. É a palavra de Deus, na verdade, né? E é muito interessante que a Bíblia fala que ainda há restituição. A Bíblia diz que todas as terras que o povo havia perdido para os filisteus, eles conquistaram de volta. Quando você se coloca debaixo de uma liderança responsável, temerosa, temente a Deus, que compreende o que é realmente pastorear o povo de Deus e cuidar da igreja, você vive uma vida de vitórias, você vive restituições, você vive consertos, você é admoestado a conversões. E a tendência é voar, né, na presença de Deus. A tendência é essa, é a estar em um lugar e poder dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Um dia eles estiveram em Ebenezer, mas por que Deus não nos ajudou para vencer? Porque Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Foi o que Eli falou em 1 Samuel capítulo 1, versículo 23. Que a gente possa ter essa compreensão e guiarmos a nossa vida no temor do Senhor, para que a gente possa dizer em todo tempo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Tremendo. Amém? Tremendo. Deus abençoe vocês e estaremos de volta no capítulo 8 de 1 Samuel. Deus abençoe. Deus abençoe.